Salve Irmandade, sou Felipe Rocha, fundador do Xamanismo Sete Raios, terapeuta xamânico. Eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre a chegada do outono, a estação que começa a se aproximar aqui no Hemisfério Sul, nos convidando ao mergulho interno, à contemplação de uma nova energia que pulsa e que vibra na natureza. Para quem já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, para quem já fez algum dos nossos cursos de xamanismo, presencialmente online, e para você que acompanha a nossa página no Instagram, você já deve ter me ouvido falar da importância de nós nos reconectarmos à energia das estações. Nos primórdios da caminhada humana sobre a Terra, o ser humano vivia em absoluta comunhão com a natureza. Nós compreendíamos a influência que a dança das estações tem sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. Por que eu me sinto de determinada maneira no inverno, de uma outra forma na primavera? Por que eu me comporto de determinada forma no verão? Por que eu me sinto de uma outra forma no outono? Será que é coincidência? Será que é acaso? Ou de fato esse é um momento oportuno para a gente realmente construir uma nova era de consciência, de nós nos reconectarmos com a natureza, percebermos finalmente que de tudo que a natureza é feita nós também somos. Isso é o xamanismo, de uma forma bem didática, bem objetiva. Xamanismo é reconexão. Reconexão com a nossa natureza, com a nossa divina natureza interior. Por muito tempo nós nos mantivemos afastados da natureza. O ser humano se afastou tanto do ser natural que nós começamos a enaltecer, a privilegiar excessivamente aquilo que é artificial. Nós nos enclausuramos no modo de vida punitivo, um modo de vida, que nos aprisiona num lugar de desconexão, ansiedade, depressão, letargia espiritual. O xamanismo é, portanto, esse conjunto de ferramentas e técnicas ancestrais de cura que convidam a humanidade a uma reconexão com a nossa natureza. E um bom primeiro passo para você fazer isso na sua vida é você se conectar com as energias que pulsam dentro de cada estação. Nós estamos vivendo agora a transição do verão para o outono. O verão, aqui para nós no Hemisfério Sul, que nós adentramos a energia do verão a partir do solstício de verão, no mês de dezembro, e no mês de março a gente adentra a estação do outono. O verão representa a radiância, a exuberância. A vida pulsa com toda a sua força. Nós sentimos uma vontade, um ímpeto de compartilhar a nossa essência, de expressar a nossa verdade, de resgatar a pureza e a inocência da nossa criança. O verão nos fala sobre atravessar os desafios e os obstáculos da vida com mais serenidade, com mais acolhimento. A energia do Heyoka, a força do coiote, que é uma oportunidade da gente recuperar, resgatar a medicina da sagrada irreverência. Perceber que o plano espiritual não precisa ser trilhado com tanto peso, de cara fechada, que a vida pode ser mais divertida se a gente assim permitir que ela seja. Então o verão fala de radiância, exuberância, vigor, os frutos estão maduros, as flores estão mais bonitas, estão mais vivas, e a gente começa a se preparar para a última colheita da natureza. Então essa transição do verão para o outono é uma grande mudança energética no nosso planeta. Então para nós aqui no Hemisfério Sul, a gente sai do verão e no equinócio de outono, que é o ponto que demarca essa transição entre o verão e o outono, a gente começa a sentir uma energia muito diferente. Porque lembrem aquilo que eu falei, cada estação tem a sua energia. E nós sentimos essa influência. Por mais que a gente tenha se desconectado da natureza, quando a gente começa a praticar o xamanismo, observar o movimento das estações, observar o movimento da natureza, a gente consegue compreender melhor também os nossos movimentos, as nossas necessidades de movimentação, as nossas necessidades de repouso. O outono, ele fala sobre introspecção. Se a gente observa a natureza no outono, as folhas secas começam a cair. A natureza começa a se desfolhar daquilo que não mais serve, quais são os pesos que precisam ir embora, que precisam seguir o seu caminho para que a gente possa dar continuidade ao nosso ciclo de morte, exuberância, renascimento, semeadura, florescimento, exuberância e por aí vai. De tudo que a natureza é feita, nós também somos. O outono, ele é representado pela grande ursa, pelo urso cinzento.
porque o urso representa esse animal que adentra a sua caverna profunda para refletir sobre as suas questões internas, se fortalecer a partir da descoberta das suas fragilidades, da sua vulnerabilidade, e então se apossar das suas ferramentas, das suas virtudes, para poder atravessar os desafios, as mortes, as transformações, as mudanças que a vida traz. Por isso que o outono ele está associado ao arquétipo do guerreiro, o caminho do guerreiro, aquele que mergulha profundamente nas suas sombras e consegue transcendê-las, abdicando de uma postura de negação, julgamento ou inconformismo e compreendendo que enquanto a gente não dedicar uma atenção consciente às nossas sombras, às nossas imperfeições, a gente não consegue ascender para uma compreensão efetiva do que é a luz. Sabedoria pressupõe a integração entre luz e sombra, entre vida e morte. Então o urso, nesse sentido, que é o animal, o arquétipo, que habita a direção oeste, que é a direção do outono, ele representa esse mergulho profundo, a entrada na caverna, para a gente sentir o que a gente precisa deixar para trás, o que não mais me serve, quais são os apegos que eu ainda cultivo na minha vida, quais as situações que já há muito tempo estão pedindo para se modificarem e eu fico tentando manter aquilo num estado de coisas que não faz mais sentido. A dor nessa caminhada espiritual, essa jornada terrena que nós vivenciamos, é um marco obrigatório. As dores existirão enquanto aqui estivermos, mas o sofrimento é uma escolha de cada caminhante, de cada um de nós. A gente pode acolher as dores como oportunidades de transcendência e elevação e limpeza dos pesos que dificultam a nossa subida em direção às camadas mais elevadas da nossa consciência, ao vazio de onde nós viemos e para onde todos nós retornaremos, ou a gente pode mergulhar naquela dor, transformando-as em sofrimento, e a gente fica nesse lugar de paralisia. Então o primeiro elemento que é importante a gente falar no outono é o urso, nessa representação da introspecção. Esse é o momento de você silenciar, voltar para dentro, fazer um balanço, o que você precisa deixar para trás, quais as transformações que você precisa operar na sua vida, e dentro da sua caverna, identificar o que não mais serve, quais as relações que não mais me nutrem, quais os estados de coisa que precisam mudar, eu fico tentando paralisá-los e me manter nesse lugar de estagnação, confundindo segurança e conforto com evolução. Segurança e conforto aprisionam, paralisam. A gente precisa voltar a cultivar a segurança dentro da insegurança. E esse é o segundo elemento importante do outono: mudança, transformação. Tudo muda, exceto a lei implacável da mudança. Tudo se transforma, tudo vai, tudo se esvai, e aquilo que permanece é a essência infinita do ser. Heráclito, um filósofo pré-socrático, falava sobre esse eterno devir, que tudo está em constante transformação. Assim como Lavoisier falava que no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, de fato, tudo morre o tempo todo na natureza. Todas as coisas existem para cumprir o seu ciclo de finitude, e dessa finitude as coisas se perpetuam numa outra dimensão. E aí que a gente se eterniza, porque não existe ponto final, existem reticências. A morte é um convite para uma nova vida. Então o outono ele nos convida a refletir sobre as nossas mortes, sobre as nossas transformações, sobre as mudanças que a gente vem adiando há tanto tempo. Enquanto a gente não aceita os ventos da transformação, enquanto a gente não se abre para o eterno devir que rege todas as coisas entre o céu e a terra, a gente nega as oportunidades que a vida nos oferece de seguir adiante. O sofrimento decorre diretamente da negação da lei da impermanência, que tudo se transforma o tempo todo. O outono é, portanto, um momento muito oportuno para você fechar os olhos, entrar dentro da caverna, respirar e tentar identificar por que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar com um determinado tipo de pessoa, por que essa situação destrava tantos gatilhos internos que eu me sinto triste, me sinto desencantado com a vida, esmorecido, com raiva, impaciente. Quais são os gatilhos? Quais são as origens dessas dores, desses desequilíbrios? Não existe realização efetiva fora do autoconhecimento. A descoberta maior se consuma na autodescoberta. A gente mergulha tão profundamente dentro de si
que dessa descoberta verdadeira sobre o que nós somos, a gente começa a se relacionar de uma forma mais equilibrada e serena com a vida, com as pessoas, com os demais reinos da criação. Quanto mais a gente se conhece, a gente adquire a compreensão, afinal, de que não existem outros. Somos todos a mesma coisa, somos todos um. Mas essa compreensão pressupõe um mergulho profundo dentro de si mesmo. Entrar dentro da caverna. Se conectar com o arquétipo do urso. Direção oeste, outono, morte, mudança, transformação. Na tradição xamânica, entre diversos povos originários, a vida se cumpre na morte. E a morte anuncia uma nova vida. Então é um ciclo infinito da serpente que morde a própria cauda, Ouroboros. A morte não encerra absolutamente nada. A morte é o prenúncio da eternidade. A morte é recomeço. Como eu poderia temer a morte se eu não sei, afinal, se morrer nessa dimensão é simplesmente renascer numa outra? A gente teme o desconhecido. A nossa ignorância está associada a essa tentativa do nosso ego de nos manter aprisionados, afeiçoados àquilo que a nossa mente racional conhece. O outono, portanto, é transformação, é morte, é recomeço, é vida nova. Mas para a gente abraçar uma nova vida, a gente tem que abraçar as mortes que a experiência terrena, que a natureza nos oferece a todo momento. Tudo morre o tempo todo na natureza. A lua que mingua é a lua que cresce. As águas que sobem em direção ao céu são as águas que se precipitam sobre os oceanos depois. As flores que se desfolham e morrem no outono florescem mais à frente, depois da regeneração do inverno e com uma nova fase de florescimento na primavera. Toda a vida que se encerra nessa dimensão física continua numa outra esfera, numa outra dimensão. A morte não encerra absolutamente nada. A morte é o prenúncio da eternidade. A partir do momento que nós descobrimos que a vida é uma gota no oceano do infinito, uma brisa no meio das ventanias da totalidade, da eternidade. Então esse é um outro aspecto muito importante para a gente meditar no outono, essa estação que está começando a chegar para a gente agora. A gente sai daquela radiância, daquela exuberância, a força viva da criança do verão, e agora a gente começa a silenciar, cessar um pouco a palavra, adotar a postura introspectiva, se conectar com a realidade cósmica que eu menciono, né? A gente está muito acostumado a se movimentar, falar, pensar, construir, visualizar aqui na matéria. O outono nos convida a praticar as outras expressões do grande mistério. Repouso, escuridão, silêncio, vazio. A gente tem dificuldade muitas vezes de cultivar esses aspectos. Então o outono é o momento de entrar mesmo dentro da caverna, de se conectar com o arquétipo da ursa, da grande mãe ursa, e dentro dessa escuridão refletir sobre as origens das minhas dores, as causas primárias dos meus desequilíbrios, a fonte do meu sofrimento, que está ali esperando para ser contemplada e finalmente ser transcendida. Essa simbologia da caverna está associada ao útero da nossa mãe. Quando a gente nasce nesse plano físico, a gente é concebido dentro dessa caverna, vamos dizer assim. O útero da nossa mãe, essa região úmida, escura, quente, acolhedora. Então a gente nasce na dimensão física, a gente é concebido na matéria, e quando fim dessa experiência terrena, a gente renasce numa outra dimensão, numa outra esfera, e seguindo a nossa trajetória evolutiva, a gente reencarna de novo nesse plano para seguir o nosso compromisso de limpeza kármica. Causa e efeito, ação e reação, a grande lei cósmica do karma. Então a gente vai retornando para seguir esse processo de limpeza, de expurgo, de transformação. E o outono é um momento muito auspicioso para a gente identificar quais os pesos que a gente ainda carrega, quais os bloqueios que a gente ainda traz relacionados a situações da nossa primeira infância, mágoas, ressentimentos, que só nos paralisam. Enquanto a gente não se libertar desses pesos, a gente pode ficar divagando sobre o que é a luz, o que é a transcendência. Isso vai ser sempre uma grande ilusão. A gente não consegue ascender em direção ao infinito, à luz, se a gente não nutrir as nossas raízes, se a gente não olhar para dentro e perceber o que trava o meu progresso, o que dificulta a minha ascensão. Autoconhecimento é renúncia, é desapego. Isso é espiritualidade na prática. Então o outono é um momento fundamental para a gente perceber o que está só no campo do conhecimento
que eu consigo compreender numa esfera superficial com cursos, com formações, nas minhas práticas religiosas, mas é a integração, a sabedoria. O outono eu começo a olhar para dentro, silencio, começo a identificar quais são as coisas que eu tenho que limpar, que eu tenho que colocar para fora. E aí, quando a gente seguir a jornada, chegarmos ao inverno, na grande noite, que já começa a se preparar para o florescimento, para uma nova luz que se cumpre na primavera, o inverno vai ser uma fase de regeneração. Tudo aquilo que eu limpei, que eu expurguei, que eu transformei, que eu deixei para trás, as folhas secas que eu deixei cair no outono, mais à frente, lá no inverno, aí eu vou me regenerar, me reabastecer, vou me nutrir de conhecimento, vou me preencher com coisas novas e florescer para uma nova vida na primavera, né? Chegar numa fase de amadurecimento, radiância, expansão no verão, depois mais uma fase de morte, desapego e transformação no outono, e por aí vai. Nesse eterno ciclo que rege a nossa existência, a nossa experiência terrena. Então, recapitulando, outono, caverna, introspecção, mudança, transformação, desapego, caminho do guerreiro, enfrentar os meus medos, contemplar, acolher as minhas dores de uma maneira sincera, genuína, consciente, e finalmente alcançar uma transcendência efetiva a partir da liberação daqueles estados de coisa, aqueles estados transitórios que me consomem. Afinal de contas, eu não sou a raiva, eu não sou a inveja, eu não sou a irritação, eu não sou a insegurança. Eu estou com raiva, eu estou inseguro, eu estou com medo por conta de alguma situação que eu ainda cultivo dentro de mim mesmo. Então o caminho da consciência pressupõe esse desapego, essa transformação, deixar para trás aquilo que me consome. O reino que está associado com o outono é o reino mineral, a sabedoria dos cristais, as formas de consciência mais inteligentes da Terra, que já estavam aqui antes do ser humano começar a caminhar sobre a Terra. Então o reino do cristal fala sobre prender, mas esse prender é uma postura de internalização, de silêncio, de meditação, para eu perceber quais são as situações, mais uma vez, que eu preciso deixar aí, quais os pesos que eu preciso entregar para a Terra para que eu possa iniciar uma nova fase na minha vida. Afinal de contas, a construção pressupõe uma destruição. Para que a gente possa vivenciar o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Isso é espiritualidade na prática, né? Então o outono ele traz essa energia desafiadora para a maior parte das pessoas, que a gente fala de desapego, que é um dos grandes desafios dessa experiência terrena, mas a gente deve enxergar o outono como esse grande portal de transformação, de morte e renascimento, que é uma simbologia que está presente em diversas tradições xamânicas. O xamã sabe que para ele renascer para uma nova vida, ele precisa morrer todos os dias, o tempo todo. Quando você se perceber muito apegado às suas verdades, às suas convicções, às situações da sua vida, às relações, ao seu emprego, quando você começar a se confundir com aquilo e achar que a sua felicidade está associada a todas essas coisas que são impermanentes, talvez esse seja o momento de parar de desejar tanto as coisas e começar a encontrar a sua felicidade numa fonte mais duradoura, mais consistente, que é a fonte que emana da nossa essência, do lado de dentro. Todo o resto está sujeito à eterna lei da mudança. Só a nossa essência permanece. Então é se reconectar com a sua essência. Então o reino mineral nos traz esses ensinamentos antigos da Terra, para a gente se recordar de um tempo em que a gente vivia em plena harmonia com a natureza, a gente não carregava tanto peso, a gente não vivia uma vida de agitação, de ansiedade, que eu começo a fazer as minhas coisas, eu já nem reflito por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para atender a minha verdade ou eu estou só atendendo as expectativas dos outros? Esse caminho que eu escolhi trilhar, será que ele realmente vai me levar a um lugar que me nutre, que me preenche? Ou será que está na hora de eu abdicar desse caminho e começar a construir outro? Porque um caminho é só um caminho. A partir do momento em que ele deixa de fazer sentido, tome um outro caminho. E comece, através dos seus próprios passos, a construir a sua jornada para você chegar naquele lugar em que ninguém esteve antes, em que nenhum livro pode te conduzir até lá, vamos dizer assim. Nenhuma religião, nenhum preceito dogmático. Então o outono fala dessa solitude que nos conduz à reconexão, à união, à unidade. A parte se reconhecer no todo. Mas para isso a parte precisa identificar quais são os pesos, os penduricalhos, os emaranhados emocionais, os padrões tóxicos de pensamento que ainda nos distanciam desse grande vazio.
renúncia, desapego, transformação. O outono é uma estação muito bonita. É uma das estações com as quais eu mais me conecto, justamente pela quantidade de ensinamentos que essa estação nos oferece, no que diz respeito à morte, à transformação, a gente meditar nas perdas e parar de fazer tanta essa oposição entre bom e mal, luz e sombra. Enquanto a gente não compreende, não mergulha nas nossas sombras, a gente não vai conseguir chegar na compreensão maior do que é a luz, aquilo que eu sempre falo, né? O outono também tá ligado à energia yin, é o útero, é o feminino, é a lua, é o oculto, é a intuição, que ela o outono está no mesmo eixo da primavera. Quando a gente observa o desenho da roda medicinal, a gente tem o inverno, a gente tem ao leste a primavera, o verão ao sul e o outono ao oeste. Então é o yin e o yang. Outono, escuridão, preto, caverna, morte, transformação. Yang, primavera, radiância, florescimento, inocência, iluminação, sabedoria, nova vida, recomeço. Então percebe como tudo se conecta quando a gente observa a roda das estações no estudo da natureza. Então, Irmandade, acho que de uma forma bem resumida, em princípio seria isso. Se você se conectou com o que eu trouxe aqui para você a respeito do outono, se você quer entender mais sobre esse mistério da natureza e como se reconectar às estações da natureza, eu convido você a fazer o nosso curso de xamanismo, em que a gente vai falar sobre essa sabedoria das estações, vai falar sobre a figura do xamã, a relação do xamanismo com a religião, as plantas de poder, enfim, uma série de temas dentro do xamanismo para a gente continuar esse processo de reconexão com a nossa divina natureza e essa identificação gradual dos nossos pesos, das nossas ilusões, dos nossos apegos, o que eu preciso deixar para trás para poder me reconectar com uma paz, um silêncio interior que prevalece, que perdura. Mas para isso eu preciso deixar algumas coisas seguirem o seu curso. Me desafeiçoar, me desapegar daquelas energias que permanecem comigo porque eu não permito que elas sigam o seu rumo. Então devolva essa energia, essa situação, essa relação para a natureza e confia que a natureza saberá dar o melhor caminho para essa energia que não serve mais para você. Esse é o melhor compromisso que você pode assumir no outono. Dentro da sua caverna, dentro do seu silêncio, dentro dessa escuridão profunda que revela a você essa essência primordial, cristalina, intocada, que existe, pulsa, vibra dentro de cada um de nós, ansiosa por florescer novamente. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que fazer o trabalho duro de desapego, de transformação, de renúncia. E a gente fala muito sobre isso no nosso curso de xamanismo. De continuar esse processo de reconexão com a nossa divina natureza e essa identificação gradual dos nossos pesos, das nossas ilusões, dos nossos apegos, o que eu preciso deixar para trás para poder me reconectar com uma paz, um silêncio interior que prevalece, que perdura. Mas para isso eu preciso deixar algumas coisas seguirem o seu curso. Me desafeiçoar, me desapegar daquelas energias que permanecem comigo porque eu não permito que elas sigam o seu rumo. Então devolva essa energia, essa situação, essa relação para a natureza e confia que a natureza saberá dar o melhor caminho para essa energia que não serve mais para você. Esse é o melhor compromisso que você pode assumir no outono. Dentro da sua caverna, dentro do seu silêncio, dentro dessa escuridão profunda que revela a você essa essência primordial, cristalina, intocada, que existe, pulsa, vibra dentro de cada um de nós, ansiosa por florescer novamente. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que fazer o trabalho duro de desapego, de transformação, de renúncia. E a gente fala muito sobre isso no nosso curso de xamanismo. Que o outono nos conduza às transformações necessárias para que a gente retorne aquilo que a gente é. Voltar para casa. Para a gente recordar daquilo que somos, a gente precisa abandonar aquilo que nós simplesmente estamos. Porque se a gente ficar muito apegado a essa personalidade, essa casca, o nome que a gente carrega, as preferências que a gente ostenta, a imagem que a gente vê no espelho, a gente fica cada vez mais distante daquilo que nós somos em essência e substância. Vibração, espírito, infinito, transcendência. Que nós possamos, passo a passo, dia a dia, morte a morte, perda a perda, reconquistar, ganhar o direito de retornar
a nossa infinita essência, porque essa é a nossa vocação suprema, esse é o propósito de todas as coisas entre o céu e a terra. E é esse o caminho que o xamanismo oferece para todos nós. Retornar para esse lugar tão familiar que quanto mais você se aproxima do xamanismo, da sabedoria da natureza, mais você sente essa familiaridade no seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A gente adentra o portal do outono com coragem, com firmeza, com confiança, dedicados a fazer as transformações necessárias para a gente iniciar uma nova vida, que começa hoje, que começa agora. Gratidão, Irmandade. Arro!